Olá, pessoal, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Será que vocês conseguem falar aqui no chatzinho? Quem consegue me ouvir, fala, Fernanda, estou te ouvindo. Deixa eu tirar você do mudo, Orlando, que eu acho que você está falando, né? Você tem que desmutar aqui para eu conseguir te ouvir. Pode falar agora. Bem-vindo. O som está ótimo. Perfeito. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Vou só. Acho que tem que tirar eu do volume para você falar. Ó, legal. Eu só vou pedir para vocês deixarem todo mundo no silencioso, tá? E aí, à medida que as pessoas forem falando, a gente vai entrando, não teria problema nenhum. Eu vou só avisar aqui nos grupos que a gente já está ao vivo, para a gente ver se mais alguém vai entrar e a gente já começa. Só mais um minutinho. Às vezes tem muita gente. Está no outro, de outra forma aqui. E já estamos ao vivo. Tem alguém aí que não está no silencioso. Deixa eu ver quem é que não está. Eu acho que é o meu também. Não, eu acho que é você, Marta. Vou colocar você no silencioso aqui, tá? O seu também, Orlando. Ok. Você consegue colocar o seu no silencioso aí ou precisa de ajuda? Não, eu tive aqui. Vou ver se eu consigo. Isso, vamos ver se tem mais pessoas entrando. Estamos com 27. A gente só está acabando de o pessoal acabar de entrar, a gente começa, tá? São aí de alguns minutinhos para acabar de avisar aqui nos grupos. Ok. Dessa vez eu decidi a gente fazer a live aí aqui pelo Zoom. É uma oportunidade aí a gente estar interagindo, todo mundo. E quem for análise de currículo pode contar um pouquinho do que está buscando, porque faz todo sentido a gente conversar, né? A pessoa ela tem que falar. O currículo a gente não faz uma análise só da estrutura do currículo, a gente tem que pensar no conteúdo também. Então, aí a gente consegue fazer isso. Bom, já avisei nos grupos, tá? Bom, queria dar boa noite aí para todo mundo. Eu queria pedir para todo mundo colocar o microfone no mudo. Eu tinha colocado aqui para começar no mudo, mas pode ser que algumas pessoas não estejam no mudo. Deixa eu ver aqui mais quem que não está no mudo. E aí, ficando no mudo é melhor. Se alguém não tiver câmera, não tem. Ali está no canto esquerdo, embaixo, que estava para colocar no mudo. Isso. Ah, então coloquem no mudo aí, só para a gente conseguir manter a organização aqui da casa, que senão as pessoas ficam ouvindo outros barulhos, né? E acaba incomodando. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Eu queria perguntar aqui, podem colocar no chatzinho para mim, não precisam estar abrindo o áudio para dizer quem é a primeira vez que está aqui, né? Acho que seria legal eu saber quem é a primeira vez. Se vocês não acham o chatzinho está aqui do lado esquerdo de vocês. O Augusto é a primeira vez. Você está falando da onde, Augusto? O Orlando também é a primeira vez. Legal. Tem algumas pessoas aí que eu já vi que já participaram aí de outras lives comigo. Sejam bem-vindos de volta. E é sempre um prazer tê-los aqui.
Eu trabalho com orientação de carreira já tem 6 anos, trabalhei por mais de 10 anos com RH, e aí decidi, né, lançar a My Direction e comecei a fazer esse trabalho, e esse ano eu intensifiquei aí o meu trabalho aí junto ao pessoal para trazer conteúdo, trazer oportunidade. Semana que vem eu vou estar fazendo uma semana, vão ser 3 vídeos, aulas ao vivo que eu vou fazer para estar ajudando aí todo o pessoal. Então, como que vai funcionar essa live aqui hoje? Como tem muita gente a primeira vez, eu vou utilizar talvez uns 10, 15 minutinhos para falar sobre currículo, tá? Então, vai ser uma coisa bem rápida que eu vou falar de currículo. E depois eu vou estar sorteando. Como que vai funcionar isso? Eu coloquei o sorteador online. Todo mundo que me mandou o currículo, eu coloquei dentro de uma pasta, de 1 até o número total, e aí eu vou colocar nesse sorteador o número. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer análise aqui de uns 3, talvez até 4 currículos. Vai depender aí de como que vai ser a produtividade. Tá? Agora não dá tempo mais de mandar currículo, eu tinha mandado no e-mail, pedi até 4 horas exatamente para eu organizar, mas eu vou fazer outras lives, tá, gente? Em relação a isso, não se preocupem, eu vou estar fazendo outras lives, que a gente queria me mandar para o WhatsApp, agora eu não tenho como. Eu estou com vocês, então eu não consigo mandar currículo, eu não consigo mais fazer isso, tá? Mas vamos ter outras oportunidades, não se preocupem nesse sentido, não. Então, o que é a função de um currículo, né, gente? A função de um currículo é instigar mesmo o recrutador a chamar vocês para um processo seletivo. Mas vocês têm que ter muito claro qual é o seu objetivo em ser chamado para um processo seletivo. Ah, Fernanda, é óbvio, eu quero uma vaga, né? Mas não é qualquer vaga que a gente consegue, muitas vezes, ser chamado para um processo. As pessoas, às vezes, mandam um currículo, mas não percebem que precisa ter um alinhamento do currículo com aquilo que ela está mandando de vaga. Então, a pessoa, às vezes, tem uma vaga para a área comercial e o currículo está todo administrativo. Manda um currículo administrativo e é para a área toda comercial. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o que você está buscando. Né? Porque a partir do momento que você sabe aquilo que você está buscando, você vai montar todo um currículo alinhado para instigar o recrutador a te chamar, para fazer com que o recrutador ele te convida. E outra coisa também que o currículo serve, ele serve para fazer ele é um roteiro de uma empresa, né? Então, tudo aquilo que você gostaria que o recrutador te perguntasse tem que estar ali, tem que estar claro. Aquilo que você já entregou de resultado, como que você entregou, como que você fez, as suas principais competências, as suas principais habilidades. Muitas pessoas, às vezes, pensam em fazer se preocupam muito, gente, por isso que eu falo currículo de alto impacto. Elas se preocupam muito com a estrutura do currículo, né? Com aquilo que a gente fala, deixa eu só colocar outro computador no mudo. Com aquilo que a gente fala que seria uma estrutura, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. Tem, eu vou passar por vocês e vou dizer tudo que tem que ter um currículo. Só que ele precisa de conteúdo. E muitas pessoas, às vezes, não estão preocupadas com o conteúdo do currículo, porque não sabem o que colocar no currículo. Não sabem o que querem, não sabem quais são os seus diferenciais. E aí fica um pouco mais difícil do recrutador. Quando a gente está falando de LinkedIn, aí eu vou fazer outras lives depois sobre LinkedIn, o currículo acaba sendo muito mais extenso, porque você tem que passar nos filtros, tá? Mas o currículo, que você tem que ter um padrão, ele também pode ser grande para depois você ir adequando de acordo com cada vaga que você mandar. Tá? Então, você pode ter um currículo maior, mas você não pode mandar um currículo mais de 2 páginas, não, tá, gente? Você pode ter um currículo maior, mas depois você vai tirando as coisas mais importantes e vai deixando aquilo que faz mais sentido para aquela vaga. Então, nesse primeiro momento, na hora que a gente fala de currículo, vocês têm que pensar de uma maneira geral. Tudo aquilo que vocês podem colocar no currículo que vai chamar a atenção do recrutador. As suas principais qualificações, os seus principais resultados, as suas principais experiências, tá? Então, para ele servir de roteirinho mesmo, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas se preocupam com a estrutura física e esquecem da importância do conteúdo. Então,
pense na sua experiência, pense na sua jornada, pense nos seus objetivos, tenha clareza dos próximos passos para você construir a sua linha de raciocínio, aonde você está, onde você quer chegar e como que você pode contribuir com essa empresa que você está se candidatando. Adapte a vaga que você está mandando, né? Então, experiências diferentes, formas de se apresentar diferente. Você tem que pensar também, se você está mandando um currículo para uma empresa formal, é um tipo de currículo. Se você está mandando uma empresa para um currículo que é uma empresa mais despojada, você pode, às vezes, ter um currículo menos formal. Então, isso tudo faz diferença. Então, não adianta falar assim, Fernanda, qual que é o formato ideal? Depende. O modelo ideal vai depender da sua experiência, do seu cargo, do tipo de segmento que você quer mandar o seu currículo, de quanto que você tem de experiência, se você vai apresentar um currículo cronológico, se vai ser um currículo sem ser cronológico. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, nos vários formatos que existem para que você precisa. Aí o Marcelo está falando aqui, essa questão de ter diversos formatos de currículo é complicado. Não é que é complicado, Marcelo, porque o que acontece? Você precisa entender, um profissional que está começando a carreira, ele vai focar muito mais do que dele, na formação, nas qualificações dele. Um profissional que está buscando uma recolocação no mercado, que eu acredito que seja a maior parte aqui de vocês, vai focar em quê? Nas suas experiências e nos seus resultados. Aquele profissional que está buscando fazer uma transição de carreira, ou seja, aquele profissional que quer mudar de carreira, ele tem que entender quais são as suas experiências, quais são as suas qualificações. E eu vou te pedir para colocar aí no mudo. Por que eu não estou aqui? Obrigada. Ele tem que entender quais são as experiências, quais são as qualificações que ele tem que faz sentido para aquela vaga que ele está buscando. Tá? Porque senão o recrutador vai ver o seu currículo, não tem nada a ver com aquilo que ele está buscando e ele vai eliminar, gente. Eu já trabalhei com RH, a gente recebe, agora você não recebe mais pilhas de papel, né? Você tem os sistemas que te ajudam a fazer todo esse trabalho. Mas mesmo assim, é muito candidato, então você tem que destacar de alguma forma, né? E eu falo que além do currículo, existem outras formas de você tentar chegar nesse recrutador, seja via LinkedIn, seja através de indicação, que é muito importante também. Então, mas eu não vou ficar falando isso é assunto para outras lives. Então, você tem que se conhecer, você tem que conhecer o perfil da empresa que você está mandando seu currículo, né? Porque você tem que ver como que as empresas recebem esses currículos. Procura saber se alguém já trabalhou, que você já trabalhou nessa empresa, para que você possa saber se essa empresa, como ela recebe o currículo, se é online, se é offline, enfim, são várias coisas que precisam. Então, o que é a estrutura básica de um currículo que tem que ter, gente? Informações pessoais. Então, é o mínimo que tem que ter. Nome, telefone, endereço eletrônico, né? Então, tem que ter cuidado com os nomes. A sua área de atuação, o seu objetivo, a sua formação, começa das mais recentes para as mais antigas. Quando você fala que tem uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, as suas habilidades, as suas competências. Então, quando você está trabalhando, quando a gente fala de qualificação e competência, quando você está em transição, isso acaba ficando ainda mais evidente, porque não necessariamente você tem a experiência, mas você está qualificado para exercer aquela função, ou vice-versa. Você pode já ter um cargo, mas não necessariamente você pode ter trabalhado, você ter tido a experiência, mas você não ter o cargo, né? Então, tem um monte de coisa nesse sentido. Então, eu estou trazendo aqui de informações gerais para você. Eu fiz uma live outro dia sobre currículo também. Então, eu acredito que vocês possam estar colocando. Resultado tem que estar colocando. Trajetória profissional tem que estar colocando. Sempre da experiência mais recente, a mais antiga. Né? Você tem que ficar atento à sua linguagem, erros de português jamais. Né? E o formato, não adianta você ficar inventando formato para impressionar o recrutador. Né? A gente tem que pensar aí no formato que esteja as informações importantes. Eu falo que 2 páginas é o ideal. A gente, mais do que isso, o recrutador não vai ficar olhando. Tá? Foto, só se pedir, não tem que estar pedindo foto. A atualização do currículo tem que ser constante. Qualquer coisa que você faz, coloca lá.
tá? Então, você tem que ter clareza das informações, você tem que ter as experiências mais recentes e resultados, você tem que ter sinceridade, você tem que ter objetividade, você tem que ter simplicidade e você tem que estar fazendo sempre revisão do seu currículo. Então, esses são os pontos que eu trouxe de uma maneira geral para que vocês possam começar a pensar, porque eu vou avaliar o currículo de vocês muito baseado nesses pontos, tá? Então, como que tá? Você está dizendo aquilo, você está comunicando para o mercado aquilo que você está buscando? Você é uma pessoa que está fazendo uma transição, é uma pessoa que está buscando uma recolocação? Aonde que você acha que está a sua maior dificuldade? Então, aí eu vou estar fazendo alguns questionamentos para vocês baseados nesses pontos, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora e eu vou fazer o sorteio. Eu recebi, deixa eu só conferir qual que foi o último número aqui, que eu recebi só até às 16 horas. 33 pessoas, 33 currículos, tá? Então, a gente vai ficar aqui, eu vou tentar analisar o máximo que eu conseguir, mas aí eu tento fazer outras lives posteriormente para a gente conseguir fazer. Então, vocês estão vendo aqui o sorteador online? Então, eu vou colocar aqui, sortear um número de 1 até 33. Aí eu vou colocar aqui, sortear agora. Vai aparecer um número. Número 29. Eu tenho todos os currículos aqui numa pastinha. O número 29 é Maria Fernanda. Maria Fernanda, você está aí? Aqui, ó, estão todos os currículos que eu recebi aqui, gente. Se a Maria Fernanda não tiver, tá aí? Legal. Você consegue ligar o seu áudio, Maria Fernanda? Porque seria legal se você tiver... Opa! Por que eu não estou conseguindo abrir o PDF? Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Ah, consegui. Então, coloca o seu áudio aí. Alô? Oi? Oi, estava te ouvindo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo também, graças a Deus. Bom, me conta um pouquinho, Maria Fernanda, qual que é o seu objetivo na sua recolocação? Hoje você tem mandado o seu currículo para quem? Há quanto tempo você tem recolocação? É uma transição? É o que você está fazendo? Então, eu me formei há 2 anos e só tive experiência na área clínica, né? E o meu desejo é atuar na área organizacional. Então, eu busco oportunidade nessa área. E minha maior dificuldade é por não ter experiência, com exceção do estágio. Entendi. Tá, então você quer trabalhar na área de psicologia organizacional ou de recursos humanos? Na verdade, psicologia organizacional. Eu queria atuar com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, essa parte. Tá. Então, vamos lá. Vamos avaliar aqui de uma maneira geral se isso está claro para o recrutador. Aqui está aqui, ó. Os dados todos estão aqui. Maria Fernanda, aquela coisa toda, o seu LinkedIn, o CRP. Você quer trabalhar com psicologia, então ter o CRP pode ser muito interessante quando as pessoas precisam de uma certificação para algum cargo específico. Então, aqui a empresa te acha, de alguma forma, e aqui está muito claro. Certo. Visualmente, acredito que a gente possa melhorar. E depois eu vou compartilhar nos grupos alguns modelos para você também. A gente talvez trabalhar em linhas de visualização com linhas mesmo, para que o recrutador entenda o que você está colocando. Por exemplo, Sim. os tópicos aqui estão bem maiores, tá vendo? Informação acadêmica da psicologia, aquela coisa toda. Eu visualmente está meio confuso, tá? Visualmente. Mas isso é fácil de ajustar. O mais difícil é a gente pensar aqui no conteúdo. Certo. Então, a sua última experiência foi como atendente recepcionista, não é isso? Não foi. Tá ao contrário aí. Tá da mais antiga para mais recente. Então, a primeira coisa que você já vai ter que trocar. Tá? Tá. Você já começa a trocar da sua última experiência, da sua atual experiência, da última experiência para a primeira. Como Certo. não tem muita experiência nessa área, mas você tem oportunidade, você já fez estágio, acho que vale a pena você colocar aqui para destacar para o recrutador essa sua experiência em estágio nessa área. Então, você pode colocar aqui um resumo.
Então, você coloca resumo, e aí depois você entra com a sua formação acadêmica. Nesse resumo, você pode estar colocando tudo aquilo que faz sentido. Certo. Tem uma pessoa aqui que está falando a questão dos dados pessoais, que seria interessante apagar. Gente, eu acho que todo mundo aqui tem que ter ciência que aqui a gente está todo mundo para se ajudar, né? Sim. Concordo. Eu vou tentar aqui mudar, mas as pessoas estão sugerindo. Mas eu estou tentando ajudar e eu acredito espero que as pessoas não utilizem isso de forma indevida, porque não é nada ético. Então, a minha sugestão no seu caso, como você não tem muita experiência, mas você está buscando ter essa experiência no mercado, coloca um tópico de resumo, e aí você pode pegar, por exemplo, tudo que você fez na área de estágio, você pode colocar aqui. Experiência em psicologia organizacional, com atuação, com o público X. Aí você pode estar colocando um pouco dos seus resultados também. Então, você coloca ali uns 4 parágrafos que mostra que você está qualificada para... Entendi. Você não tem uma grande experiência, mas você está qualificada para isso. Entendeu? Então, você coloca aqui... Acho que eu não vou conseguir, porque acho que está em PDF, né? Então, Isso, está em PDF. Então, você coloca ali... Você vai colocar os seus dados, você vai colocar um resumo, qualificações, coloca uns 3 parágrafos, aí você entra com a sua formação e entra com as suas experiências. Como você tem essa experiência, só que você, assim, vamos dizer, não tem uma experiência profissional, você tem um estágio, né? Eu colocaria aqui, destacaria tudo que você fez no estágio. Tudo. Mais detalhado, né? Mais detalhado. Então, você colocou psicoterapia para adolescentes, adultos e orientação vocacional. Aí você colocaria psicoterapia para adolescentes, foco nisso, aquilo outro. Sim. Trabalhos com adultos com demandas X, Y, Z. Eu enriqueceria as suas informações para que você possa mostrar para o recrutador que você tem um monte de competência. Sabe? Que você está qualificado para fazer um monte de coisa. Entendeu? Certo. Porque Entendi. por mais que você não tenha muita experiência, você formou tem 2, vai fazer 3 anos, você já passou em vários lugares aqui. Mas isso não está claro para quem lê o seu currículo. Fez sentido? Entendi. Fernanda? Oi? Desculpa, cortou. Faz sentido para você isso que eu coloquei? Claro, faz sim, perfeito. Obrigada. Então, aqui, em termos aqui, você continua escrevendo aqui psicologia, faz um resumo das suas principais qualificações, escreve da última atividade, da última atividade que você exerceu para a primeira e tenta detalhar ao máximo aquilo que você fez. E se você teve algum resultado, já coloca o resultado aqui também. Certo, ok. Tá bom? Aí aqui em atividades complementares, você está em início de carreira, vale a pena você estar colocando esses cursos aqui, porque mostra que você é uma pessoa que está buscando se qualificar. Informática... Aí eu coloquei... Eu acho que é básico. Eu coloquei só o que está relacionado à área. O que eu tenho, assim, em outras áreas eu não coloquei. Isso, mas é isso mesmo. Foca exatamente nisso que você está fazendo, é mais interessante. E informática aqui, por exemplo, o pacote Office é o básico. Acho que ninguém procura hoje mercado de trabalho, a grande maioria, que não tem domínio de pacote Office. Eu colocaria aqui, se você tivesse outras certificações de internet, sabe? Entendi. E eu procuraria ver se você fez algum outro trabalho na faculdade, de pesquisa, voluntariado. Aí, se você tiver, eu colocaria aqui também. Ah, sim, eu fiz, mas é outra área, não tem problema. Eu fiz de voluntariado. Não tem problema. Isso demonstra que você é uma pessoa que está preocupada com o outro. E você Entendi. olhar para o outro também. Então, o trabalho voluntário não necessariamente precisa ser na sua área, não. Pode ser em qualquer área. Tá certo. Tá bom? Valeu a pena, Perfeito. Fernanda.
Com certeza, muito obrigada, viu? Nada, que isso. Ô, gente, eu vou tentar ser objetiva com todo mundo para eu tentar atender o máximo de pessoas possíveis, tá? Então, eu não vou ficar passando tópico por tópico, entrando. Eu vou tentar ver de uma maneira geral e aí eu vou tentar, para poder tentar ajudar o máximo de pessoas, tá? Eu vou agora sortear outro número aqui, tentar novamente, de 1 a 33, sortear agora. Número 8. Número 8 aqui é o Josimar. Josimar tá aí, Josimar? Se o Josimar não tiver, a gente passa para o próximo. Josimar? Deixa eu olhar aqui. Eu acho que ele não deve estar, não. Josimar não está. Então, a gente vai e passa para o próximo. Tentar novamente. Sortear agora. Número 11. Esse aqui a pessoa colocou ao cargo dela. Ana Cristina. Ana Cristina, você está aí? Deixa eu ver se a Ana Cristina está aqui também. Eu consigo visualizar aqui no chatzinho. A Ana Cristina também não está. Então, vamos tentar outra pessoa. Tentar novamente. Sortear agora. Número 5. Quem está aqui no número 5? Alexandre. Acho que é o Alexandre Cardoso Vieira. Alexandre, você está aí? Sim, estou. Oh, bacana, Alexandre. Tudo bom? Tudo. Seja muito bem-vindo aí. Me conta um pouquinho aí dos seus objetivos profissionais, você está em busca de recolocação, fazer uma transição de carreira. Me fala um pouquinho sobre o seu momento atual. Bom, eu me formei em engenharia de produção e estou trabalhando, mas não estou exercendo assim especificamente a minha área ainda. Então, resolvi fazer uma curso de especialização, né, na área de segurança de alimentos e decidi também, mais recentemente, fazer uma segunda graduação em engenharia química. Ok. E, assim, já mandei o currículo para diversas vagas, já tentei. Eu não sei se tem assim, alguma coisa no formato do currículo, alguma coisa que eu estou colocando aí que não está funcionando. Entendi. Vamos lá. Basicamente isso. Tá. Tem quanto tempo que você está buscando uma recolocação? Já tem uns 2, 3 anos já. Tá. 2, 3 anos. Vamos ver o que a gente pode fazer para te ajudar. Eu gosto disso daqui quando você escreve essa linhazinha aqui em cima que separa os tópicos. Eu gosto disso. É isso, Fernanda, que eu estava falando mais ou menos para você fazer no seu. Isso aqui eu gosto. Quando a gente fala de objetivo, aqui, ó, buscar sempre a melhoria dos processos nos quais estou trabalhando, foco na qualidade que está sendo feito. Quando a gente fala de objetivo, o objetivo é muito objetivo. É a sua área que você está buscando. Tá? Por exemplo, qual que é a área que você está buscando hoje? Engenharia de? Produção. Foco, engenharia de produção. Entendeu? Você não precisa colocar essa aqui, buscar a melhoria dos processos na qual estou trabalhando, foco na qualidade. Você pode colocar em outras oportunidades. Você pode estar colocando isso no e-mail que você está mandando, você pode colocar isso quando você abordar a pessoa no LinkedIn, não necessariamente é aqui. Você pode colocar aqui, ó, na hora que você fala, trabalhei junto às... Numa carta de apresentação? Como? Carta de apresentação pode ser? Pode ser, pode ser. O que você precisa pensar aqui, ó, tenho trabalhado junto à supervisão na preparação de documentos. Isso é uma experiência sua. E não necessariamente é um objetivo seu. O seu objetivo central é trabalhar na área de produção,
é trabalhar como engenheiro. Então, você pode colocar isso como objetivo, e aí você pode colocar também uma parte ali de resumo das suas qualificações. Isso você pode fazer também, não teria problema nenhum, igual eu ofereci para a Fernanda. Por que que eu acho que isso é interessante, gente? Porque aí o recrutador, ele já vê de cara aquilo que você está colocando. Sabe? Ele já vê de cara, ok, esse cara tem a experiência para aquilo que eu estou buscando. Então, Alexandre, não adianta você sair mandando currículo para várias pessoas. Você vai ter que ver qual é a sua experiência, aquilo que você tem de experiência, aquilo que a empresa está buscando, para que você possa mandar o currículo adequado para essa empresa. Outro ponto aqui, você está colocando cursos no meio de formações. Não, a sua formação é a sua graduação, a sua pós-graduação, o seu curso técnico, caso você tivesse feito, se fosse necessário, se você tivesse no início de carreira, seu mestrado, seu doutorado. Cursos pode vir lá embaixo. Então, os cursos não aparecem aqui. Os cursos você pode estar colocando um outro tópico aqui, cursos, embaixo, e aí você escreve em relação a esses cursos. Principalmente, você pode fazer um tópico de cursos, você pode fazer um tópico de certificação. Tá? Então, tem muita gente que às vezes precisa de ter... Eu, por exemplo, eu tenho graduação em psicologia, tenho 2 pós, tenho mestrado e tenho várias certificações em coaching e mentoring. Então, eu coloco tudo lá em cima, as minhas graduações, a minha pós-graduação, meu mestrado, e lá embaixo eu coloco as minhas certificações em coaching, em mentoring, em analista comportamental, para ficar mais claro para o recrutador. Eu estou vendo aqui que você colocou tudo numa página só. Mas a letra ficou pequenininha. Né? O espaçamento está simples. Não tem problema, às vezes, você colocar em 2 páginas, mas a leitura do currículo tem que ser de fácil entendimento para o recrutador. E o seu currículo ele não está de fácil entendimento. Né? Então, eu colocaria tudo isso aqui. Então, eu colocaria aqui o seu objetivo aqui principal, tá? Eu colocaria de uma forma mais objetiva. Eu pegaria, deixaria aqui graduação, engenharia de produção, extensão, eu não sei se é uma pós-graduação, uma especialização, eu deixaria aqui. Esses cursos aqui, eu jogaria lá para baixo. Referência profissional, assinatura de... Isso aqui, tudo que eu estou te mostrando, exclui. Não tem necessidade de colocar isso aqui no seu currículo. A empresa, na hora que você estiver participando de um processo seletivo, ela vai te pedir indicação. Tá? Então, não precisa fazer isso. Você não precisa assinar o currículo. O currículo ele era assinado quando a gente entregava um currículo de papel. Hoje, praticamente, a gente manda um currículo online. Ou então, a gente faz via LinkedIn. Então, não precisa estar colocando essas experiências, essa referência profissional aqui, essa assinatura. E aqui, então, eu trabalharia melhor. Né? Aqui está a empresa que você trabalhou. Você ainda está trabalhando nessa empresa aqui, nessa cooperativa, Coopervap? Estou trabalhando. Tá. Então, deixa isso aqui dessa forma, né? Ou então você pode colocar aqui, ó, cooperativa, e você pode colocar desde junho de 2016. Tá? Então, assim, mostra porque a empresa que você ainda está buscando. Aqui, você pode, em vez de fazer um texto corrido, você pode estar colocando bullets. O que são bullets? São esses pontos aqui. Tá? Então, você coloca os pontos mais importantes, em vez de colocar tudo corrido, para facilitar, para o quê? Facilitar a leitura do recrutador. Porque o recrutador, você imagina que ele recebe vários currículos, né? Então, ele recebe, sei lá, dependendo da vaga, milhares, centenas de currículos. Por mais que você manda via e-mail, você faz um cadastro no site, você tem que facilitar a vida dele, gente. Então, para facilitar a vida dele, as informações têm que estar claras, tem que estar objetivo, o currículo tem que estar muito bem estruturado. Então, eu pegaria isso aqui, colocaria em bullets, eu verificaria se você tem algum resultado, incluiria os resultados também aqui, quais são os principais resultados, daria um espaçamento melhor para a visualização ficar melhor. Ok. Fez sentido para você, Alexandre? Agora, eu entendi muita coisa agora, assim, que eu não estava sabendo, sabe? Assim, o currículo
Estou buscando formação, cursos, como você está vendo aí, e parece que não está tendo resultado. O resultado também vai muito da forma como você entrega esse currículo, como você aborda o recrutador, como você se relaciona, o seu networking, a sua clareza dos seus objetivos, né? O currículo, eu vejo que ele é mais uma forma de você buscar a recolocação, mas ele não é a única. Você tem que fazer várias outras coisas, várias outras ações, várias outras estratégias para que o seu currículo tenha visibilidade, né? Você tem que trabalhar sua autoconfiança, você tem que trabalhar a assertividade, você tem que trabalhar sua comunicação, são várias outras coisas. Mas o currículo é uma coisa que angustia muito todo mundo, né? Então, tenta clarear as informações para o recrutador para facilitar o trabalho dele, para ele ser mais assertivo na análise dele e aí ele te chamar para uma entrevista. Tá bom? Tudo bem. Muito obrigado. Nada, espero ter ajudado aí de alguma forma. Deixa eu só... Nada. Deixa eu só ver aqui, gente. Vou parar de compartilhar minha tela rapidinho, porque eu tô vendo que tá tendo algumas perguntas aqui. Só ver aqui. Gente, tem mais pessoas aqui que não estão no mudo. Quem puder, coloca no mudo, por favor. Marcão, você pode pôr o seu no mudo? Como é que é? Colocar o seu áudio no mudo, por favor. Ah, sim. Ok. Obrigada. Nada, desculpa. É isso. O Marcel está falando aqui do formato, a Michelle está falando como deve ser para quem tem pouca experiência sobre as qualificações e competências. Sim. É exatamente a orientação. Não está no mudo ainda não, com o Marcão. Deixa eu ver aqui se eu consigo te colocar no mudo. Coloquei. É exatamente aquilo que eu falei para a Fernanda. Valoriza aquilo que você já fez de uma maneira geral, né? Vai colocando tudo aquilo que você teve no estágio, que você teve em outras ocasiões, porque isso vai facilitando o recrutador. Olha, ela não tem tanta experiência, mas ela já trabalhou nisso, ela teve boa vontade, ela foi fazer essas coisas todas. Eu posso colocar só as principais empresas que eu trabalhei? Essa é uma pergunta. Sim. Né? Então, não as principais, mas você tem que colocar as últimas preferencialmente. Se você passou, talvez, sei lá, se você tem muita experiência, passou por 10 empresas, coloca as últimas 3, 4, no máximo 5. Não coloca muito porque hoje, eu não tenho mandado muito mais currículo, mas como eu quero dar aula, eu tenho um currículo látex, eu tenho o meu currículo normal, assim, né, que eu mando de uma maneira geral. Eu coloco minhas 4 últimas experiências, porque faz sentido eu colocar minhas 4 últimas experiências, tá? Mas isso cada um tem que ver o que vale. O Orlando está falando a questão da idade. O fato da idade está te ficando muito, não estou percebendo isso. A questão da idade, você nem apresenta de cara, né? Pode aparecer pela sua formação, pode aparecer pelo aquilo que você já fez, mas o que você tem que prestar atenção você tem que valorizar seus resultados, você tem que valorizar aquilo que você já fez, você tem que valorizar aquilo que você já entregou, para que isso não seja o problema da empresa, né? Para que isso não seja o principal foco. Então, isso é uma coisa super importante. Como talvez você não esteja valorizando os seus resultados, como você não esteja trabalhando o conteúdo do seu currículo, você acredita que está sendo... as pessoas estão pecando muito na sua idade. Mas não necessariamente seria isso, porque às vezes as pessoas nem sabem. Às vezes ela está buscando uma pessoa mais madura para o cargo mesmo. E aí você já está com uma crença que está limitando você buscar. Então, depende da empresa. Às vezes a empresa ela quer pessoas mais novas. Pode querer, mas tem empresas que querem as pessoas mais maduras, gente. Não encare que você não tem oportunidade porque você já tem uma certa idade. Né? Porque senão você já se coloca em desvantagem mesmo. Outra pessoa perguntou de endereço. Eu não sou a favor de colocar o endereço todo por extenso. Cidade ou bairro, cidade...
e está de bom tamanho. Eu, por exemplo, quando estava buscando uma recolocação, quando eu saí de Juiz de Fora e vim para Belo Horizonte, eu coloquei a cidade de Belo Horizonte. Por quê? Porque o meu noivo, na época, morava aqui. E se eu mandasse um currículo para uma cidade de Belo Horizonte, para uma empresa de Belo Horizonte, com o meu endereço de Juiz de Fora, a empresa ia virar e falar assim, nossa, não tem nada a ver. Então, é interessante você ter, se você está fazendo uma transição, se você está procurando um emprego numa outra cidade, que você tem um endereço. E aí eu expliquei para a empresa, eu falei, olha, eu não moro aqui, quando eles faziam contato comigo, mas eu tenho um lugar para ficar, então que eu acabei morando na casa da minha sogra antes de alugar o meu apartamento, porque eu parei de trabalhar em Juiz de Fora numa sexta e comecei aqui em BH na segunda. Eu não tive tempo de ver nada antes de me mudar. Então, a gente precisa pensar nisso, não precisa colocar o endereço como um todo. Tá? Então, a gente precisaria pensar nisso. Coloca bairro e coloca, se for o caso, a cidade principalmente. O bairro pode ser interessante, porque às vezes cidades como São Paulo, por exemplo, tudo é muito longe, são cidades dentro de São Paulo. Então, se você coloca o bairro, às vezes facilita para o recrutador e, inclusive, para você também. Tem gente que está perguntando aqui a questão se coloca Estado Civil e sobre filhos. Eu não vejo necessidade de você colocar isso, gente. Eu não vejo. Porque se a empresa está tendo preconceito com você em relação ao seu filho, ela não é uma empresa para você. Né? Eu acho que é um ponto aí que você precisa estar colocando. Então, a empresa tem que contratar você pela sua competência, pela sua qualificação, pela sua expertise. Então, eu não colocaria. Vamos fazer mais alguma coisa aqui. Eu vou sortear mais alguns currículos aqui, gente, e depois eu volto, tá? Porque e no finalzinho aqui eu tento responder todas as perguntas, porque muitas delas já podem estar sendo feitas nessa minha análise aqui de currículo. Vou compartilhar novamente a minha tela. Vou lá para a internet, vou fazer um novo sorteio, sortear agora. Número 24. Número 24 é a Denise. Esse sobrenome eu não sei falar não. Denise, você está aí? Deixa eu ver se a Denise está aqui. Denise Borges. É a mesma, Denise? Não. Então, já que a Denise não está, tá a Denise Borges, vamos sortear outra pessoa. Número 19. Altir. Altir, você está aí? Altir. Deixa eu ver se o Altir está aqui. Altir tá. Altir, você me escuta? Altir. Eu acho que ele não tá prestando atenção, não. Tá aí. Ô, Altir, deixa eu tirar você do... Você consegue falar? Deixa eu tirar você do mudo. Ih, não consigo tirar você do mudo. Não tô conseguindo. Agora vai. Ih, o áudio não está funcionando, não. Não consigo te ver, não. Te ouvir, não. Tenta ver o seu som aí. Não, não estamos te ouvindo. Não. Deixa eu tentar tirar do mudo aqui de novo, ó. Unmute. Eu queria te ouvir um pouquinho, tá? Mas como eu não estou te ouvindo, eu estou só te vendo, eu vou falar as minhas observações aqui, mas o ideal seria eu saber um pouco de você, né? Para poder tentar te ajudar no seu momento. Mas como eu não estou conseguindo, vamos fazer a análise aqui de uma maneira geral. Primeira coisa, não precisa ter isso aqui. Não sei se você escreveu para me apresentar ou se você apresenta assim mesmo para as pessoas.
Gente, currículo não precisa estar escrito currículo vitae, não precisa ter uma cartinha de apresentação ali, nada em cima. Currículo você já está se apresentando. Então, de certa forma, você já está se apresentando. Você não precisa falar nada disso. Você precisa já partir aí para o conteúdo. Então, eu tiraria isso daqui, tá, Alti? Letras. Eu vejo aqui visualmente o seu currículo que ele está muito confuso, né? Tem tamanhos diferentes, fontes diferentes, não tem um padrão nisso daqui, né? Ele está bem confuso no sentido de que eu não consigo enxergar, buscar as informações claras que eu tenho, que eu gostaria. Você não tem claro o seu objetivo, né? Essa questão, perfil profissional. Sou altamente motivador e aprender, tenho foco nos resultados, comprometimento. Não precisem colocar isso, gente. Não precisem, porque isso a empresa vai ter que verificar se você tem ou não. A partir do momento que você coloca isso que você tem, é meio que uma autopropaganda que você está falando ali. Então, você tem que mostrar que você é motivador, que você gosta de aprender, que você tem foco em resultado, que você é comprometido com as experiências que você apresenta no seu currículo e com os resultados que você teve ao longo da sua jornada profissional. Você não precisa dizer que você faz isso. Você precisa mostrar que você tem essas competências no descritivo do seu currículo. Tá? Então, não necessariamente você precisa estar colocando isso aqui. Então, eu tiraria, primeira coisa, colocaria num formatinho mais visualmente bonito, num padrão de fontes, num padrão de tamanhos, alguma coisa mais visual. Colocaria o seu objetivo, tá? Idiomas, por exemplo, cursos que você coloquei aqui, projetos logísticos, introdução a Seis Sigma, White Belt, essas coisas todas, eu colocaria lá para o final, igual eu falei também para o seu colega. Deixaria aqui em cima, igualzinho tá aqui, por exemplo, Cadê o outro currículo? Tá vendo? Eu colocaria aqui experiência profissional, eu colocaria um tópico com todas essas suas experiências aqui desses cursos. Por exemplo, aqui no seu histórico profissional, aí você conta uma historinha, desde a saída da FedEx até trabalhando como autônomo. Então, o que você pode colocar? Trabalho autônomo, se for o caso. Aí você vai ter que pensar um nome que você pode dar para isso. Mas não coloca isso como se fosse uma coisa ruim. Porque do jeito que está colocando aqui, parece, eu não tinha muita opção, então eu fui trabalhar com isso. Coloca como uma experiência, coloca como uma coisa positiva, como uma atividade, sim, que você está fazendo. Por exemplo, em 2007 tive trabalho resolvendo assuntos familiares. Não necessariamente você tem que colocar isso. Ano de 2018 procurando recolocação. Não, talvez você vai ter que justificar isso numa entrevista. Mas se você coloca isso no seu currículo, você já está dando oportunidade para o recrutador te descartar de cara. Deixa ele ter interesse em saber isso. Coloca os seus resultados, coloca as suas experiências, coloca aquilo que é positivo, coloca aquilo que faz sentido. Tá? Então, porque da forma como você já está colocando aqui para ele, você já está justificando para o recrutador que você não está trabalhando porque teve um problema por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Tá? Então, foca na sua experiência, foca nos seus resultados e deixa essas coisas muito pessoais do seu perfil, daquilo que você quer ou daquilo que aconteceu para uma entrevista. Porque aí você pode trabalhar melhor o seu discurso, você pode embasar melhor, você pode justificar muitas das coisas de forma muito mais assertiva do que você colocar num currículo que ele já pode descartar direto. Tá bom? Fazendo sentido até agora? Então, aqui você vai colocar isso, aí você vai separar aqui as suas experiências, os seus cursos, joga os cursos e o idioma lá para baixo, seu histórico profissional, valoriza tudo aquilo que você fez,
Tenta ver todos os resultados que você teve. É muito importante você colocar tudo isso aqui. Estou vendo que você tem uma boa experiência. Então, vale a pena você estar destacando a sua experiência aqui. Inclusive, se for, já que você já está há bastante tempo, né, fora do mercado, fazendo a mesma coisa que eu sugeri para a Fernanda. Coloca um tópico, coloca o seu nome, coloca o seu objetivo, coloca um resumo e aí depois você entra com o seu curso. Por quê? Porque aí o recrutador, ele vai falar assim, nossa, esse cara tem um monte de experiência. Ah, deixa eu ver por onde que foi a última empresa que ele passou. Às vezes, para ele, vai ser menos importante o tempo que você está afastado, mas aquilo que você já entregou de resultado. Porque da forma como está aqui, você está valorizando muito mais o tempo que você está fora do mercado do que o tempo que você esteve no mercado e você fez entrega de resultado. Tá bom, Altir? Fez sentido aí? Ajudou de alguma forma? Tá tudo anotado. Beleza. Então vamos lá, vou sortear mais um aqui, pessoal. Esse vai ter que ser o último, tá? Que a gente já são aí 10 para as 9. Eu prometo que eu vou fazer diversas outras lives aí nesse sentido para tá ajudando vocês. E lembrando também, gente, que semana que vem, para quem ainda não... De nada. Lembrando também que semana que vem eu vou fazer a semana da recolocação. Vão ser 3 vídeos. Vou estar liberando vídeos para vocês ao longo da semana. Vou estar fazendo live. Vou estar falando sobre um monte de coisa legal para vocês. Então, nos próximos dias também eu vou estar divulgando nos grupos, vou estar divulgando nas redes sociais. E aí, para vocês participarem, vocês vão ter que se inscrever. E aí, quem não se inscreveu, eu vou mandar o link para vocês não deixarem de se inscrever, porque o link eu só vou compartilhar para quem tiver inscrito mesmo. Número 11. Número 11 já foi sorteado e a pessoa não estava aqui, então vamos de novo. 16. Érica. Então, vamos ver qual Érica que está aqui. Érica Cristina. Você está aí, Érica? Deixa eu ver se a Érica está aqui. Tem 2 Éricas. Tem Érica Moraes e uma Érica que eu não sei o sobrenome. Érica que está aqui. É você que é a Érica do sorteio? Me ajuda aí. Érica Cristina. É você que é a Érica que está aqui? Libera o áudio para eu saber. Tá achando que não, né, gente? Deixa eu ver mais alguém aqui. Vamos sortear mais um, então. Estou procurando lá por aqui, mas... Tem uma pessoa aqui que está com a mão levantada. Viviane, você levantou a mão para fazer alguma pergunta? Ou foi errado mesmo que você levantou a mão? Deve ter sido errado, né? Beleza, vou sortear aqui então, gente. Tentar novamente. Sortear agora. Número 21. 21 é o Elbert. Elbert, você está aí? Fernanda? Oi. É a Viviane, tudo bem? Tudo. Você acabou de me falar, eu levantei a mão sim, agora há pouco. Diga. Eu tinha uma dúvida aqui sobre, não sei se alguém já tinha perguntado, que eu peguei a live já na metade, estava com um probleminha de conexão. E a minha dúvida é o seguinte, eu sou formada em RH e também fiz a pós-graduação em gestão de pessoas, né? E eu queria saber o seguinte, eu tenho uma dúvida com relação à pretensão salarial no currículo. Não coloca. Não coloca. Não coloca, né? Não.
Se a empresa perguntar a pretensão salarial, aí você pode mandar no corpo do e-mail. E eu também, essa questão de pretensão. Eu vou fazer uma live só sobre pretensão salarial, tá, gente? Só sobre negociação salarial, pretensão. Quanto a pretensão salarial, coloca no campo assunto ou no corpo do e-mail? Eu, na verdade, eu sou um pouco. Colocar pretensão salarial é bem complicado, né, gente? Porque, enfim, eu estava conversando até com os meus alunos em relação a isso outro dia. Eu colocaria no e-mail. Tá, entendi. No currículo, não. Não. Eu não. Tá ok. Essa era a minha dúvida. E outras dúvidas que eu tinha aqui, mas você já acabou respondendo. Até porque a pretensão salarial você pode estar colocando, gente, de forma mais... Antes de você mandar um currículo com essa pretensão salarial, você vai olhar, vai ver a vaga, vai ver currículo, vai ver um monte de coisa. Isso. Você vai ver se a sua pretensão está alinhada com a empresa, se não está alinhada, se está alinhada com o seu último. Então, a pretensão salarial ela envolve muito mais coisa do que só a pretensão. Né? Envolve muito mais coisa. Entendi. Mas eu não colocaria no currículo, eu colocaria só no corpo do e-mail. Tá ok, Fernanda. Obrigada. Nada. Pessoal, deixa eu só... todas as outras perguntas depois. Deixa eu ver se o Elbert está aqui. Elbert, você está aí? Não, né, gente? Ele também não está. Vamos fazer o seguinte, eu vou responder as perguntas agora, porque senão eu estou vendo aqui que está cheio de perguntas. Porque senão as pessoas podem ficar, né, com mais dúvidas e depois, se der tempo, eu faço mais um pouquinho aqui de análise. Aqui o Silas está colocando, ó, a Marta, deixa eu voltar aqui antes, que tem coisa mais acima. Opa, tem um monte de coisa aqui. Já respondi isso aqui, do Silas, já perguntou das últimas empresas, o Orlando da idade, a Fernanda, foi a pergunta do Orlando. Ah, o Augusto está perguntando quem foi sorteado. Eu não lembro aqui, Augusto, mas a gente sorteou, eu já conversei com 3 pessoas e devia ter umas 3 também que não estavam aqui na live que foram sorteadas. A Michelle está perguntando, eu altero o objetivo de acordo com a vaga? Sim. Você vai estar mandando o seu currículo de acordo com a vaga que você está mandando. Só que não adianta o seu objetivo estar escrito numa coisa e as suas experiências, suas qualificações e seu resultado está falando outro. Então, você pode estar... o objetivo tem que estar conversando com a sua experiência. Tá? Não adianta fazer coisas completamente diferentes, não. Então, você tem que, sim, alterar, mas você tem que conversar tudo junto. Objetivo, auxiliar de enfermagem? Sim. Se você está mandando para uma vaga de auxiliar de enfermagem, você pode estar colocando aí o seu objetivo como ou enfermagem, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfim. Você pode estar colocando ali. A Cláudia está perguntando, eu tenho vários cursos, devo colocar todos que eu fiz? São mais de 30. Não, Cláudia. Coloca só aquilo que faz sentido para aquela vaga que você está mandando, que vai contribuir. Como eu disse para vocês, gente, a gente tem que facilitar a vida do recrutador. Né? Então, coloque o curso que tem a ver com o que o recrutador precisa, o que o recrutador precisa saber de você. Ah, eu fiz um curso de culinária e eu estou mandando o meu currículo para o técnico de enfermagem, por exemplo. Não, você não precisa estar colocando curso de culinária. Mas você pode falar, por exemplo, na entrevista, que você gosta de cozinhar, então você fez um curso de culinária. Isso demonstra que você busca outras coisas na sua vida. Mas o fato é, se você ficar colocando tudo, você não facilita a vida do recrutador. Porque tem um monte de informação e essas informações não estão trazendo sentido para aquilo que o recrutador quer saber. Tá? O Ronald está perguntando, realizo muitas atividades em minha atual função. Quando reduzo isso no currículo, através de tópicos, fica uns 8, 10 tópicos. Porque também inclui resultados alcançados. Será que é muita coisa? Valeria dar uma enxugada?
eu acho que dá uma enxugada sim. O que você pode fazer, o Ronald, é você colocar, igual eu falei para algumas pessoas, colocar lá em cima o resultado, né? Colocar o resumo. Você pode estar colocando um tópico de principais resultados, de uma maneira geral, sabe? Para visualizar isso, se for interessante. Como você tem muita experiência, você vai ter que entender o que faz mais sentido. Se você está buscando um cargo mais sênior, eu colocaria praticamente só resultado nas suas empresas e colocaria um tópico de competências gerais. Entendeu? Porque aí você vai mostrar para a pessoa que você sabe fazer, que você está alinhado com a empresa e que você entregou muito resultado em todos os lugares que você passou. Eu acho que essa seria uma das melhores estratégias para você conseguir enxugar tudo isso que você precisa. A Marta, no meu último emprego, trabalhei quase 15 anos. Para cada cargo dentro dessa empresa, devo citar o que foi feito ou coloco tudo junto? Separa. Eu acho que vale a pena você separar, por exemplo, seu último cargo foi gerente. Então, você coloca lá os principais resultados como gerente. Aí, o seu cargo anterior foi coordenador. Então, você coloca do período, por exemplo, de gerente. Aí, eu fiquei de gerente de 2013 até 2017. De coordenador, eu fiquei de coordenador de 2009 até 2013. Eu separaria tudo e eu colocaria os principais resultados também em cada uma dessas áreas, para mostrar que por mais que você tenha ficado muito tempo dentro de uma empresa, você teve um desenvolvimento, você teve um resultado e isso favoreceu todo o seu processo de desenvolvimento de carreira. Colocaria sim. O Silas está perguntando, recebi um telefone hoje para o processo de perguntar a minha idade e marcar um processo. É isso que eu falo, gente, essa questão de idade. Às vezes o preconceito, a crença pode ser nossa. Então você tem que encontrar a empresa que faça sentido você trabalhar, que a idade não seja um impeditivo para você. Tá? Então não achem que a idade, lógico, se você quer trabalhar, por exemplo, numa startup, não é que você não pode trabalhar numa startup. Você pode trabalhar numa startup se você tiver 50, 60 anos. Você pode trabalhar, mas talvez você vai trabalhar em outras funções e não as funções que sejam mais descoladas, vamos dizer assim, da tecnologia. A não ser que você é um cara que entenda muito de tecnologia, você pode agregar também. Enfim. A Érica, hoje me pediram para colocar no currículo referência e telefone de onde trabalhei. Érica, se eles fizeram isso, é porque você já deve ter passado por alguma outra etapa, talvez, eu não sei. Ou para eles isso é um pré-requisito. Então, se a empresa te pediu, manda. Mas eu não mandaria se a empresa não tivesse pedido. Tá? Eu só mando se a empresa pediu. Se ela não pediu, não mando. O Fernando, no caso das últimas 3, 4 experiências, não pode gerar um problema quanto ao tempo de permanência? Se o tempo de permanência for pequeno, pode gerar, sim. Mas aí você vai ter que ter um argumento bom para você justificar isso numa entrevista, caso você seja chamado. Agora, se você ficou, por exemplo, 1 mês, 2 meses em cada empresa, eu sugiro, às vezes, você colocar o ano. Porque aí você ainda tem uma chance de ser chamado para a entrevista e tentar reverter a situação lá. Porque o certo seria você colocar, por exemplo, 1 mês e o ano. Começou em fevereiro de 2016 e foi até março de 2017. Então, você coloca lá em numeral mesmo. Mas, se você ficou muito pouco tempo, coloca só o ano e vê o que dá. Ou então, começa a fazer outras estratégias, começa a trabalhar de outras formas, para que você possa ter mais assertividade nesse envio de currículo. Tá bom? A Michele, disponibilidade de mudança é bom colocar? Aceito qualquer lugar, mas não tenho endereços. Michele, isso depende muito, né? Porque quando você está enviando o currículo de papel, vamos dizer assim, em PDF, em Word, para qualquer lugar, eu até recomendo que a gente mande esse currículo, faça cadastro no site. Às vezes eles perguntam, né, se você tem disponibilidade para mudança.
Eu não colocaria que você tem disponibilidade para mudança. Eu acho que se você já está mandando para uma empresa que não está na sua cidade de origem, já demonstra que você tem essa disponibilidade. E às vezes você pode ir reforçando isso através de um e-mail. No currículo não necessariamente você precisa estar colocando. A Luanda, profissional deve ser o cargo pretendido? Luanda, pode ser o cargo, mas também pode ser a área. Tá? Então, por exemplo, no caso do Alexandre, ele quer trabalhar com engenharia de produção. A engenharia de produção envolve várias áreas, me corrija se eu estiver errado, tá, Alexandre? Mas você pode trabalhar com produção, você pode trabalhar com planejamento, você pode trabalhar com qualidade. Você tem várias atividades ali que você pode trabalhar. Então, você pode colocar engenharia de produção, você pode colocar produção, planejamento, qualidade. Então, quando você está mandando um currículo para uma empresa que tem todas essas áreas. Mas eu acho, gente, isso é uma opinião minha, quanto mais específico, melhor. Então, quanto mais específico, melhor, porque aí você facilita a vida do recrutador. E como eu disse para vocês, o recrutador quer ter a vida dele facilitada. Tá? O Augusto está falando aqui, eu acho que eu não mandei meu currículo. Mas o Augusto, para hoje também não vai dar tempo. Eu vou fazer outras lives para a gente avaliar mais currículo, tá, gente? A Érica falou que estava sem áudio, sem vídeo. E como... Não entendi. E coloca só se a empresa perguntar, né? Sim, você só vai colocar a pretensão salarial, eu acho que deve ser essa a pergunta, se a empresa perguntar. Se a empresa não perguntar, você não vai falar nada, não. Fiz uma pergunta sobre vários cargos na mesma empresa. Como colocar? Eu acho que eu já esclareci essa dúvida, não já, ô Marta? A Débora está colocando aqui. Eu coloquei pretensão salarial no meu LinkedIn. Eu tiro, então? Eu tiraria. Eu tenho um aluno que faz parte do meu curso online e ele, tipo, a última remuneração dele era, tipo, R$3.800. E aí ele está com uma pretensão mais alta. E aí ele foi participar de uma entrevista, e aí ele falou assim, aí a gente conversou sobre pretensão e tudo, e ele falou, Fernanda, eu vou jogar minha pretensão mais alta. Eu falei, ó, se você acredita que você resolve o problema da empresa, ok, siga em frente, não teria problema nenhum se você resolver o problema dela e se você sustentar que você vale aquilo. Aí ele chegou, a pessoa falou, na hora que ele falou que a pretensão dele era em torno de 5, a pessoa falou que o salário era 7. Então, antes dele falar a pretensão, o recrutador já tinha falado qual era a pretensão. O que ele fez? Ele aumentou a pretensão dele na hora da entrevista, justificando que ele era o cara para resolver o problema dela, da empresa. Então, se você não fala a sua pretensão, você tem como negociar, seja para mais, seja para menos. Ou pode acontecer de uma negociação. Você fez uma entrevista numa empresa anterior, está fazendo uma entrevista atual, ela cobra o valor. Já Sim. Aconteceu comigo. Pode acontecer isso. Então, se você, às vezes, deixa isso em aberto, por exemplo, eu tenho outro aluno que ele tem um sonho de trabalhar numa empresa. Ele falou, Fernanda, essa empresa é dos meus sonhos. Eu sonho em trabalhar e ele está participando do processo seletivo. Eu falei com ele, falei, olha, às vezes você vai ter que, se você quer muito trabalhar nessa empresa e a pretensão não for o que você quer, entra mesmo assim, se você tiver condições, se você tiver um planejamento financeiro. Porque aí você vai conseguir experimentar essa empresa e tentar crescer lá dentro. Agora, se a empresa depois não for aquilo que você espera, ok. Você fez um check na sua experiência em relação àquela empresa que você tanto sonhava em trabalhar. Então, a pretensão é um tema que eu vou estar colocando várias outras coisas, tá, gente? Fernando já respondi isso aqui. Vou tentar ver mais outras perguntas. Eu coloquei pretensão. O Denilson está perguntando se vai ficar gravado. Como eu estou fazendo no Zoom, eu não sei se eu vou conseguir disponibilizar isso no YouTube depois, tá, Denilson? Denison, né? Acho que está errado. Mas se eu conseguir disponibilizar, eu compartilho com vocês o link.
Busco como analista, supervisora de produção, poder ser recém-formadas. As minhas experiências são relacionadas mais com qualidade. Então, como fica meu objetivo? O seu objetivo vai ficar alinhado para aquela vaga que você está mandando. Então, se você está mandando para uma vaga de qualidade, o seu objetivo e as suas principais competências, os principais resultados têm que estar focado em qualidade. Se o seu objetivo é produção, tem que estar focado em produção. Então, tem que estar tudo batendo, gente. Ah, mas eu estou mandando para uma empresa que tem qualidade, que tem produção, e eu não necessariamente não tenho uma coisa específica. Coloca as coisas. Coloca as duas coisas, mas no discurso também embaixo tem que estar as duas coisas. O Marcelo, uma coisa que acho que é interessante perguntar é quanto à questão de endividamento. Milhões de pessoas com nome sujo no SPC. Como isso é feito no recrutamento? Gente, eu estava conversando com um advogado trabalhista sobre isso. Tem alguém que está com o áudio aberto. Eu estava conversando com um advogado trabalhista isso no sábado, no aniversário. E eu falei com ele que eu vou convidar ele para fazer uma live futuramente sobre isso. Sobre essa questão do que a empresa pode pedir, do que a empresa não pode pedir. Porque se ela está pedindo um monte de coisa que ela não deveria estar pedindo, eu acho que, inclusive, você tem que ter um pé atrás um pouco com a empresa. Será que vale a pena eu entrar nessa empresa? Será que não vale a pena eu entrar? Então, é uma coisa a se pensar também, tá? Então, é correto pedir? Eu não acho correto pedir. Mas se a empresa está pedindo, ela deve ter algum motivo aí de estar pedindo isso. Agora, se é legal, se não é legal, eu não vou saber dizer. Tá, Marcelo? E aí depois eu vou estar trazendo esse meu amigo aí para estar falando o que é legal e o que não é legal. Porque senão eu posso estar falando besteira e eu acho que não falar besteira não é o correto. Bom, deixa eu ver mais o que tem aqui, gente. Gente, vai escrevendo aqui no chat para mim se está valendo a pena, se está fazendo sentido. Bom, o meu último emprego foi um período de 4 meses, pois a empresa trabalha com contratos por período. Sim, quando for um contrato temporário, gente, você pode estar colocando isso. Você coloca o período e coloca trabalho temporário. Contrato temporário, trabalho temporário, você coloca dessa forma, porque aí fica mais fácil do recrutador entender e se você puder sustentar isso também, né? Que tinha um prazo para começar e um prazo para terminar. No caso de uma pessoa que procura um emprego com o nome estar sujo, pode ser um obstáculo? O Fernando, não deveria, mas cada empresa tem a sua política, né? Então, eu não sei te dizer legalmente se isso pode ser um problema. Mas... Eu já, na verdade, já aconteceu alguns casos que eu já participei de processo seletivo. E o que ocorre? Eles pedem que você tenha pelo menos até se você tiver com 200 negativos na conta, eles aceitam. Aí passou disso aí, eles acabam barrando. O processo trabalhista também, que é um dos fatores. O que eu sei mais é na parte bancária. Bancária eles pedem. Isso eu já ouvi falar. Eu, sinceramente, eu trabalhei por muito tempo com RH. Eu nunca pedi. Mas eu entendia que isso poderia ser um problema, mas se a empresa entende, né, ela tem uma política dela. Mas eu vou procurar saber, eu vou até anotar isso. Essa questão de SPC, essa questão de antecedentes criminais também, que tem muitas empresas que pedem, né? Tem um monte de coisa aí que Com licença, Fernanda? Oi. Fernanda, com licença. Antecedentes eles pedem. Eu já tive casos de algumas empresas que pedem antecedentes criminais. Mas eu não sei nem se pode também juridicamente, entendeu? É isso que eu vou estar confirmando com o advogado e depois eu passo para vocês. O Alexandre está falando aqui, gostaria de pedir aos caros colegas que, na medida que conseguisse a sua recolocação, avisem no grupo ou nas próximas lives para comemorarmos juntos. Uhul! Com certeza, gente. Eu estou tão feliz que tem um monte de gente que já está me dando retorno positivo, que já está conseguindo as coisas todas. Beleza. A Cláudia está agradecendo aqui, falando pena que não deu para mandar o currículo. Ótimas dicas, estava na torcida para o meu currículo, mas seguimos na persistência, sempre.
Semana que vem eu não vou fazer porque eu vou estar na semana da recolocação, mas na outra semana a gente faz, dependendo, eu faço uma live aí com o currículo novamente. Com o Marcão, peguei o bonde andando, mas sua abordagem está completando o tema com excelência. Excelente, Fernanda. Banco Cooperativa de Crédito, um contrato pessoal com restrição no nome. Aí tem alguns segmentos que é mais específico. Está fazendo muito sentido, já vou adequações do meu currículo. Basta ser CPF para se contratar no Serasa. Sim, já tem o CPF da pessoa, você já consegue ver ali. Tá excelente. Fernanda, muito bom compartilhar a experiência e informação. Bacana, gente. Bom, então, eu acho que a gente conseguiu aí, a gente ficou aí 1h15 falando de currículos. A gente conseguiu fazer várias coisas aí com todo mundo. Convido todo mundo, então, a participar da Semana da Recolocação aí na próxima semana. Vai ser um prazer ter todos vocês. Espero ter contribuído, espero ter colaborado. Eu gostei desse formato da gente fazer aqui. Vamos ver se as próximas a gente faz aqui novamente, porque aí vocês interagem, eu fico vendo vocês também, e aí a gente pode ter aí um trabalho bem de colaboração uns com os outros. Obrigada, tá, pessoal? Boa noite, desejo aí um excelente final de semana para vocês e continuem contando comigo. Um grande abraço, pessoal!